Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A soberana graça de Deus nos deu a oportunidade. Para nós é um privilégio poder falar com você e para na sua casa ou no seu estabelecimento para assistir, dar ouvidos à palavra de Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua alma, Deus possa lhe abrir o entendimento para que você possa compreender as Escrituras. Este é o meu desejo e este é o desejo da equipe Fé Perfeita que trabalha para levar a você o Evangelho como ele é. Nós temos falado nestas nossas programações sobre temas pregados pelo profeta William Branham e hoje nós vamos ver a grande comissão. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, no finalzinho, a partir do verso 14, está escrito assim: finalmente, apareceu aos 11. Você presta atenção que ele aparece a 11 discípulos. Estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinha visto ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amigo telespectador, nós sabemos que estas Escrituras que nós acabamos de ler são palavras proferidas por Cristo após sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele aparece aos 11, não aos 12, porque Judas Iscariotes não fazia parte mais do ministério e Matias ainda não tinha sido escolhido para substituir o lugar de Judas. Então aqui estavam 11. Ele enfaticamente dá uma ordem para que eles possam sair e pregar e abandonar a incredulidade, porque ele já havia ressuscitado e agora não estava mais com eles, mas estaria habitando neles após esta grande comissão que vai se concretizar 40 dias na frente, quando, na verdade, ele os liberou para pregarem. Você sabe do que eu estou me referindo?
estou me referindo a Pentecostes. E quero lembrar a você que Pentecostes não é o nome de uma denominação que ostenta que são pentecostais. Pentecostes é uma experiência. Na verdade, Pentecostes no Antigo Testamento era uma festa que apontava para algo que aconteceu nos 49 dias após a Páscoa, ou seja, o dia imediato, que é 50, que é Pentecostes, que era a descida do Espírito Santo. Deixa eu tomar este assunto por parte. Notemos, vamos ser desarmados, vamos abandonar nossas ideias, vamos olhar para a Bíblia como ela é. Quantas mulheres estavam aqui quando ele deu a comissão para ir pregar o Evangelho? Deixe de lado esta ideia tola que nós estamos aqui fazendo acepção de pessoas, que nós estamos excluindo as mulheres. Não, eu quero dizer a você que Jesus nunca comissionou uma mulher para ser pregadora, para ir pregar o Evangelho. Aqui a Bíblia é clara em dizer que ele apareceu aos 11. Então a comissão aqui era para os apóstolos. Note que isto foi assim no Velho Testamento, não havia mulheres no sacerdócio. Note que é assim durante os 3 anos da vida de Jesus. Note que será assim após a sua ressurreição. Ele comissiona homens, Paulo novamente reafirma isto, Pedro reafirma isto, e note você que quando o tempo terminar e voltarmos para a eternidade, se você ler no Apocalipse capítulo 4, lá há um trono e 24 tronos ao redor do trono, que são 24 anciãos, não existe nenhuma mulher ali. Se você achar que isto é machismo, é problema seu. Eu, para mim particularmente, acredito que Deus é soberano. Ele não permitiu aos anjos serem pregadores do Evangelho, ainda que os anjos desejaram ser, e não permitiu uma mulher pregar. Uma mulher na plataforma, exercendo o ofício hoje chamado de pastora ou de pregadora, é uma perversão e é um ato de avançar sem autoridade. É uma vergonha, como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 34 a seguir. Se você acredita na Bíblia, é assim que é a Bíblia Sagrada. Mas lembre-se que eu não estou discriminando mulher, estou dizendo que cada coisa deve ter seu próprio lugar. A próxima coisa é, depois de pregar o Evangelho, a ordem de pregar o Evangelho, o verso 16 do capítulo 16 disse: quem crer e for batizado será salvo. É outro contraste, porque hoje, nos nossos dias, os pregadores dizem que batismo não salva. Eu queria chamar você para ficar com as Escrituras ou com argumento humano. Batismo não salva. Jesus disse quem crer. É lógico que batismo em si, só o ato de se batizar não salva, mas precisa primeiro crer. Crer no Senhor Jesus. Após crer no Senhor Jesus, vem o ato de se batizar. Por que eu pergunto para você? Se você, pastor e pregador e crente que está em casa, ouve pastores falarem e você mesmo diz, aceite Jesus como o único salvador da sua alma. Por que quando você vai batizar, você não batiza em nome de Jesus? Se ele é o único salvador. Se não há salvação a não ser no nome de Jesus. Por que você nega ao povo a oportunidade de carregar na vida o nome de Jesus? Sabe por quê? Porque sobre você se cumpre aquilo que o profeta Malaquias disse no seu capítulo 1, no versículo 6, eu vou ler esta escritura para os pastores, para os pregadores que assistem este programa. O que disse Malaquias quando um pregador nega a oportunidade das pessoas terem o nome de Jesus? Veja só, o filho
honra ao pai, o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, pastores, padres, que desprezais o meu nome. Você não dá valor ao nome de Jesus? Paulo disse que todo joelho que está nos céus e na terra se dobrará ao nome de Jesus. Não é nem a Jesus, é ao seu nome. Você não quer se dobrar hoje, ser humilde, voltar atrás, examinar as Escrituras e acompanhar todos os relatos batismais realizados por estes 11 aqui, que estavam recebendo esta ordem, e que, se você olhar no livro de Atos, você verá que na descida de Pentecostes, quando o povo, capítulo 2 de Atos, pensou que eles estavam embriagados, Pedro se levanta juntamente com os 11 e disse, respondendo a quase 3.000 corações de pessoas famintas pela verdade, não era por religião. E disseram, que faremos? Ele disse, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem crer, arrependa-se, creia em Jesus Cristo, e depois seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quando você, pastor, nega aos seus crentes, você que está em casa, seu pastor negou a você. Ele é este sacerdote aqui, que a Bíblia disse que eles não dão a menor honra ao nome do Senhor. Muito pelo contrário, eles desprezam o nome do Senhor e ficam com uma tradição que é a Igreja Católica, mudando a forma batismal para acoplar a doutrina da Trindade, que eu já disse aqui no programa, que é paganismo, e se é paganismo, infelizmente é a verdade, são demônios, espíritos enganadores, que usaram termos da Bíblia para iludir as pessoas e tirá-las do contexto, do padrão, que é a Bíblia Sagrada. Então você veja o que está acontecendo. Não haverá salvação, como diz a Bíblia, fora do nome de Jesus. Quem crer e for batizado. Batizado como? Conforme a Igreja Católica ou conforme a Bíblia? Se é conforme a Bíblia, eu estou novamente desafiando a todos, qualquer que seja estudante da Bíblia, me mostre na Bíblia uma só pessoa que fora batizada, a não ser em nome de Jesus Cristo. Me mostre uma só pessoa que, quando foi batizada, foi repetida as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Se você encontrar, eu sou capaz de lhe dar um prêmio e voltar aqui e me retratar. Se você não encontrar, seja humilde e enquadre a sua vida com a Bíblia, porque fora da Bíblia você não pode ser salvo, você vai se perder. Não pense que você é a exceção, mas existem milhões no mundo e todas as igrejas batizam assim. Se elas todas foram por inferno, porque estão fora da palavra, você vai com elas? Você quer a igreja ou você quer as palavras do Senhor Jesus? Então, siga Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:47, 48, Atos 19:5, Atos 22, verso 16, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 17, siga Romanos, capítulo 6, para você ver que todas as pessoas que foram batizadas na Bíblia foram batizadas em nome do Senhor Jesus, porque estes 11 homens aqui levaram as pessoas a crer em Jesus e as batizaram em seu nome. Argumentos podem ter aos milhares, porém são falsos. A palavra de Deus é a verdade sempre. Vamos para o outro verso. Esta é a comissão da verdadeira igreja. Fora disto, tudo é engano.
Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu queria só dizer uma coisa para você. Se você não sabe, diabo, demônios são espíritos enganadores, espíritos atormentadores. Eles são extremamente habilidosos e, se você não sabe, tinhosos, manhosos, falsos e enganadores. Estes espíritos, eles só se submetem a uma coisa. Se você está enquadrado com a palavra, eles terão que fugir da sua vida. Fora disto, o que nós temos muito dentro de igrejas hoje, pessoas que se dizem expulsar demônios e colocam microfone na boca das pessoas e vê pessoas lá se estribuchando no chão e falando que foram para uma macumba, que não sei mais o quê. Tudo isto chama-se convulsão de demônios. E você sabe o que eles fazem? Eles são tão habilidosos que chega ali uma pessoa aprisionada por um engano destes que existe por aí. Eles levam diante de outro engano. Satanás não pode expulsar Satanás. Mas o que acontece? Se o propósito é enganar, então automaticamente ele está numa forma física. Digamos que ele tenha uma doença, e toda doença é do diabo. E ele, então, automaticamente migra, só muda. Ele sai daquela célula que está doentia e a pessoa diz, bem, olha, eu recebi esta bênção aqui nesta igreja. E automaticamente, ao invés de se enquadrar a sua vida com a Bíblia, porque fora da Bíblia tudo é engano, tudo são demônios, a única verdade que existe é a palavra. Sabe o que eles fazem? Eles se tornam membros daquela igreja. E aquela igreja diz, você pode pintar, você pode cortar seu cabelo, você pode usar seu biquíni, mas traga seu dinheiro, porque a grande estratégia de Satanás, que é chamado na Bíblia de Mamon, é um Deus e motiva as pessoas para isto. Então, aquela pessoa se torna automaticamente membro daquela igreja sem comparar se os ensinamentos estão de acordo com a palavra, com a Bíblia, simplesmente se tornam membros. Aquele diabo que estava numa forma de uma doença no corpo, agora migrou, mudou e foi para a forma espiritual. E agora se agregou à alma daquela pessoa e disse Jesus que o último estado é pior do que o primeiro. Por que é pior do que o primeiro? Porque aquela pessoa se convenceu que agora é salva, que agora é crente, que agora vai para o céu. Você acha que as pessoas vão para o céu na condição que estão? Expulsar demônios precisa de uma limpeza, começando de dentro para fora. Sair da alma, sair do espírito, desagregar da vida os desejos pelas coisas deste mundo. E vou dizer uma coisa, quem realmente está livre destes demônios, seu coração é colocado no céu e nas coisas de Deus. O mundo morre, as modas morrem, estas atrações, futebol, novela e tantas coisas que você está vendo aí, vestes e de entretenimento, tudo morreu. Você não quer isso, o que você quer é uma alma, um corpo que está realmente rendido a Deus. Este é o propósito do Evangelho, fazer uma verdadeira limpeza e então expulsar demônios, tanto do corpo, como da alma, como do espírito. Esta é a grande comissão. Fora disto, é apenas uma mudança, saindo de um lado e entrando no outro. Sair da Batista para ir para Pentecostal, ou sair do catolicismo para ir para Batista, isto é simplesmente uma troca de religião. Se não mudou a vida, se não está de acordo com a palavra, Satanás continua te enganando. Vamos seguir um pouquinho mais. Aqui está que os demônios seriam expulsos, as pessoas falariam novas línguas.
Há muito engano com relação aos dons espirituais e às línguas estranhas. Se você não enquadrar sua vida com a palavra, você pode me dizer que você teve uma experiência, que você se arrepiou, que você emocionou, que você chorou, que você pulou, que você dançou, que você saltou. Fora da palavra é diabo. É muito ruim falar isso para as pessoas. Mas eu vivi no mundo pentecostal. Eu passei por lá quando eu era adolescente, jovem. Eu conheço isso de perto. Eu estou falando de algo que eu conheço de perto. Há verdadeiros e genuínos dons espirituais. Há línguas estranhas? Sim, senhores, há. Mas se não for de acordo com a Bíblia, é falso. Por exemplo, no dia de Pentecostes falaram línguas, os apóstolos e os que estavam ali. Mas os outros que estavam lá fora, todos entenderam em seu próprio idioma. É assim que acontece hoje na igreja. Quando Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 14, falou, a partir do verso 26, sobre línguas estranhas, ele disse, olha, quando falar em línguas, fale 2, quando muito 3, cada um por sua vez. Mas você vai numa reunião, tem 200, 500, 1000 falando língua estranha e diz, que bênção, que maravilha, o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai contrário à palavra, é um Espírito que se parece com o Espírito Santo, que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Eu vou voltar a dizer para você mais uma vez, o diabo é um bichinho tinhoso. Se ele te conduz fora da Bíblia, expulse-o porque é Satanás. Se é assim que acontece na sua igreja ou com você mesmo, você está falando língua e não tem quem interprete a sua língua, fique calado, porque é assim que a Bíblia diz. Se você não fizer, você está fora da Bíblia. Se você está fora da Bíblia, você está fora do projeto de Deus. Se você está fora do projeto de Deus, Deus não aceitará as suas línguas nem seu culto. Mas tem o diabo que aceita. Você que sabe se você quer agradar a Deus ou a demônios. Vamos seguir com as Escrituras. Pegarão nas serpentes, beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quero dizer a você, eu conheço realmente um caso semelhante a este aqui. Eu conheço. Um certo ateu, um certo crítico do Evangelho chegou numa reunião onde estavam sentadas centenas de pessoas e disse, vocês dizem que creem na Bíblia. Se vocês creem na Bíblia, aqui tem um copo de ácido sulfúrico. Então venha alguém aqui, tome isto para que estas escrituras possam ser provadas que são verdadeiras, ou então eu direi que vocês não creem em Bíblia e que Bíblia é uma mentira. E todos estavam simplesmente pasmados e todo mundo estava amedrontado daquela situação. Um certo homem se levantou, eu posso citar o nome dele, David, se levantou, foi lá na frente, o povo estava tremendo de medo, ele pegou o copo com ácido sulfúrico, desafiado, e disse, se eu tiver que morrer, mas eu morro sustentando esta Bíblia. E tomou o ácido e não lhe fez mal nenhum. E a Bíblia é a verdade. Agora, quero dizer a você, eu não estou aconselhando ninguém a fazer uma loucura e nem fazer demonstrações e palhaçadas para agradar a Satanás, porque Jesus foi provocado assim. Lá na cruz ele disse, se você é o Filho de Deus, então desça da cruz e prove que você é Filho de Deus e nós vamos crer. As pessoas podem vir com uma proposta dessa para você e você sabe que aquilo são demônios. Não vá fazer palhaçada, Jesus nunca desceu. As pessoas nunca vão mudar de vida porque você faz uma coisa desta. Mas você segue com as Escrituras, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É bíblico, é verdade, e eu sou testemunha, está vendo estas mãos aqui? Estas mãos aqui já foram usadas muitas vezes de tocar sobre corpos de enfermos e eles serem curados, porque ela é a verdade. Mas quando você tem pastores que vão às multidões e incentivam o povo à cura divina e não pregam o evangelho para elas,
e a intenção é arrancar dinheiro das pessoas, olha, passa a maior parte do tempo pedindo programa de televisão, antena de televisão, não sei o quê, e vendendo livro e vendendo não sei o quê, você sabe de que é, ele está querendo ser seu dinheiro. Eles estão fazendo o que Judas fez, usando Jesus para um comércio espúrio. Estes são os Judas Iscariotes modernos do nosso dia. Isto não é uma coisa vinda e advinda do homem e não pode ser comercializada e usada como pretexto comercial. O Evangelho é feito de graça recebestes e de graças dai. Então aqui estava e o Senhor confirmava e cooperava e eles saíram por todas as partes pregando o Evangelho e o Senhor cooperando com eles. Eu termino o programa, porque já fui chamado para parar, dizendo que por todos os lados tenho o prazer de pregar o batismo em nome de Jesus Cristo, dizer que há um só Deus, que não existe mulheres pregadoras, que as mulheres e os homens precisam render suas vidas a Deus e que o sistema religioso é um engano. E o Senhor tem confirmado, salvado a almas daqueles que são realmente interessados pelo Evangelho, pelo céu e pela vida eterna. Se você o é, que Deus te abençoe. E agora vou orar. Se há alguém enfermo na sua casa e você quer não somente a cura ou um problema, e você não quer apenas a solução, mas quer acertar sua alma com Deus, tenho muito prazer em orar e pedir que Deus abençoe a sua vida. Pai, tenho falado e ao pregar a tua palavra os sinais acompanham. Eu não sei se há pessoas enfermas, mas provavelmente há. E eu oro que a tua mão possa tocar nesta pessoa e esta pessoa se levantar do seu leito de enfermidade, não importa se é câncer, se é tuberculose, se é AIDS, seja lá o que for, se é problemas no fígado, no coração, em nome de Jesus Cristo eu peço que a tua palavra seja confirmada e que o Senhor coopere conosco nesta hora, mostrando que esta mensagem é a verdade. No nome do Senhor Jesus. Amém.